Boa tarde, turma. Tudo bom com vocês? É assim, na verdade, poucas pessoas participam da aula, então vamos dar continuidade. É só para quem não participou. Você que não participou, participe da minha aula. Então vamos lá. Nós vamos continuar a explicação do capítulo 5, Célula Unidade Fundamental da Vida, parte 1. Então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer a correção. Eu espero que você tenha feito. A gente envia essa atividade para casa e eu perguntava qual o nome do cientista que foi responsável pelo descobrimento do mosaico do modelo fluido da célula. Foram dois, Singer e Nixon, em 1972. Então, quais as principais especializações da membrana plasmática? Desmossomos, interdigitações e microvilosidades. Então, são estruturas que ligam as células uma à outra e garantem a consistência, vai formar possivelmente um tecido. Então, ela garante essa união entre elas. Defina o que é difusão. Difusão é a passagem do soluto de um meio mais concentrado, hipertônico, para um meio menos concentrado, hipotônico. E a osmose é a passagem do solvente, no caso a água, de um meio menos concentrado, de soluto, então a água vai sair de um ambiente hipotônico, onde tem menos soluto, para um meio mais concentrado em soluto, o meio hipertônico. Então, essas eram as respostas. Dê uma pausa e corrija. Vamos lá. Nós vamos falar sobre um novo tipo de transporte, ainda falando das especializações, das características da membrana celular. A gente já falou sobre o transporte passivo, que não necessita de energia. A gente vai falar agora do transporte passivo. Neste caso, é um tipo de transporte através da membrana plasmática, onde nós vamos precisar de energia. Então, vamos lá. O transporte ativo é um tipo de transporte com gasto de energia. Então, as moléculas, os solutos, vão atravessar a membrana plasmática e vão necessitar de uma força extra vinda da célula para poder realizar este transporte e levar nutrientes solutos para o meio intracelular e extracelular da célula. A energia que é utilizada nesse processo é chamada de ATP. ATP significa adenosina trifosfato. Essa adenosina trifosfato é uma energia em moléculas bem pequenininhas que vão estar presentes na célula. É como se fosse uma gasolina. Ela vai auxiliar a ocorrer esse transporte. Qual é a função da adenosina trifosfato, chamado de ATP, que é a energia que vai ser usada, que nós produzimos? Ela é essencial nas atividades vitais de todas as células. Então, por exemplo, quando a gente gasta energia, quer dizer, a gente está cansado, significa que nós temos pouca ATP. Quando a gente se alimenta, a gente está produzindo ATP através da alimentação, através do tomar da água. Então, essas partículas que vão sendo produzidas e a célula quem produz ATP garante sim esse transporte ativo que é utilizado. É a energia chamada de ATP, certo? É como se fosse uma energia elétrica. Para as coisas poderem funcionar, a gente precisa ligar alguns aparelhos na energia elétrica. Assim é na célula. Para poder algumas substâncias passarem para a célula, é necessário uma energia. Vamos lá. Pronto, a função a gente falou que necessita de energia é ATP. O principal tipo de transporte ativo é as bombas de sódio e potássio. Existem vários outros tipos de bombas que estão presentes na membrana plasmática, mas essa é essencial para alguns eventos que acontecem no interior do nosso corpo, que é o transporte de bombas de sódio e potássio. O sódio é um íon, tá certo? Um íon é a menor unidade de um elemento, são átomos. Vocês devem ter visto no ano passado o que são átomos lá em ciência. Átomos são moléculas que formam a matéria e são formados por íons, que são pequenas moléculas. No caso do potássio, o íon de potássio, o íon de sódio, eles têm um íon. Qual é o íon do potássio? K. E o íon do sódio, Na.
tá certo? Sódio Na. Então, como é que vai ocorrer esse transporte? Existem outros elementos, como cálcio, como ferro, como iodo. Existem essas bombas que estão ao redor da membrana plasmática só realizando o transporte dessas substâncias a partir do transporte ativo. Mas nós vamos falar da bomba de sódio, nós vamos entender por que o sódio e o potássio são tão importantes para as células. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí a imagem. Que imagem seria essa? Seria a imagem da membrana plasmática num todo. Então, nós temos aí os fosfolipídios, que é representado em azul, e as proteínas, que realizam o transporte ativo e passivo, que são as permeases, mas no caso do transporte passivo de fusão facilitada, não tem gasto de energia. Aí a gente tem o meio extracelular, que é o fora da célula, e o meio intracelular dentro da célula, certo? Segura aí. Então, nós vamos ter esses íons de potássio. Nós vamos ter uma maior quantidade de potássio do lado externo da célula, representado pela letra K, e no interior da célula, ou seja, no ambiente intracelular, nós vamos ter sódio. Só que esses íons de potássio, eles precisam estar em maior quantidade dentro das células, ou seja, no meio intracelular. E aí vai entrar a bomba de sódio e potássio, que é a proteína que vai auxiliar na passagem desses nutrientes. Então, nós temos aí o potássio e nós temos aí o sódio, esses dois íons que são essenciais para a manutenção da nossa célula. Aí o potássio vai passar para o meio externo, enquanto que o potássio, falei o sódio, né? No caso foi o sódio que foi para o lado externo e o íon de potássio vão entrar para dentro. Então eles vão sair de um meio menos concentrado para o que está mais concentrado, tá certo? Então é um equilíbrio. Então, eles vão aí entrar em equilíbrio, essas moléculas. Sempre o potássio vai ter que estar em maior quantidade no interior da célula. Então, o potássio vai sair de fora e vai entrar para dentro da célula, enquanto que o sódio vai sair de dentro da célula e vai para o meio extracelular, sempre com o auxílio das proteínas. Então, os íons de potássio, os íons de sódio, Na, são colocados para fora, como a gente viu ali, sódio na setinha lilás, e os íons de potássio são colocados para dentro, representado pela setinha verde. Então, eles sempre vão acontecer a partir de um gradiente de concentração, contra o gradiente de concentração, ou seja, os íons, que é o soluto, eles vão se deslocar de onde eles estão menos concentrados para os locais de maior concentração. Então, eles sempre vão entrar para um ambiente onde tem mais concentração. Aí ele vai ter o auxílio dessas bombas, chamadas bombas de sódio e potássio, que vão atravessar esses íons de sódio e potássio pela membrana plasmática com auxílio de energia, por isso que se chama transporte ativo. A gente deve lembrar do modelo do mosaico fluido, que é o modelo da membrana, onde nós vamos encontrar proteínas, glicocálice, aquelas estruturas que nós já vimos que ligam as células umas às outras. Esse modelo de mosaico fluido é quando a membrana plasmática está repleta de proteínas que irão capturar os íons de sódio e potássio do meio extracelular e do meio intracelular, fazendo aquela troca. Então, os meios de potássio são capturados do meio intracelular e vão para o meio extracelular, enquanto que os íons de sódio são capturados do meio extracelular para o meio intracelular. Vamos ver aí de novo. Pronto. O potássio está no meio... Então, vamos lá. O meio mais concentrado em sódio, tá certo? Então, é o meio mais concentrado em sódio, é o meio extracelular. A gente tem os íons de potássio, que estão no meio extracelular. Aí, nós temos o meio mais concentrado de potássio, que é o casinho. Então, esse meio, eles vão sair do meio extracelular e para entrar para a célula a partir das bombas de potássio. Então, o que é que vai acontecer? Os íons de sódio, representado pela letra Na, e o citoplasma,
certo? Então, eles vão atravessar pelas bombas de potássio e sódio, onde o sódio vai para o meio extracelular, ou seja, ele está saindo de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado de sódio. A gente tem que ter uma maior concentração de potássio dentro da célula. Com auxílio de quem, tia? Da ATP, a adenosina trifosfato, certo? Então, de novo, as bombas de sódio e potássio, que são as proteínas, capturam os íons de potássio e sódio. Em condições normais, a concentração de sódio é mais baixa dentro da célula do que o ambiente extracelular. Enquanto isso, a concentração de potássio é mais alta dentro da célula do que no meio extracelular. Então, para realizar este transporte, eles precisam manter contra o gradiente de concentração, ou seja, eles vão sair do meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Isso quer dizer que o sódio precisa se manter em baixa concentração dentro da célula, no meio intracelular, e o potássio em alta concentração no ambiente intracelular. Certo? Então, vamos lá. Como é que funciona, gente? Voltando aqui. Opa. Calma. Segura. Ótimo. Vamos voltar. Opa. Me segura aí. Vai dar certo. Passar aqui. Beleza. Continuando. Então, os íons de sódio, que é representado pela letra Na do citoplasma, se unem ao complexo proteico lá no íon. Pronto, os íons de sódio do citoplasma, eles estão dentro do citoplasma, o sódio, lembrando que ele está saindo do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E a partir da membrana proteica, ou do complexo proteico, que é a bomba de sódio. Então, eles vão se encaixar, essa proteína, ela tem um encaixe perfeito, e vão transferir esse elemento. Aí os íons de sódio são lançados lá no número 3 para fora da célula e vai para o meio extracelular. Aí o fosfato, já sem energia, tá vendo ali a ATP, ele liberou a energia da bomba. Então ele vai pegar agora os íons de potássio que estão no meio extracelular e vai colocar lá no item 6 para dentro da célula. Tia Rosa, não entendi. De novo, vamos lá. Pronto, vamos assistir o vídeo. Ó, vocês estão vendo aí a molécula de quê? De sódio. Chegou a ATP, que é a energia, colocou para o meio externo os íons de sódio. Pronto, o que foi que aconteceu? Cortei a imagem. Beleza, então é mais ou menos isso que acontece no interior da célula. Ó, pegou o sódio, ATP, energia, e levou para o ambiente externo. Pronto, beleza? Mais ou menos isso. Então, onde isso acontece no nosso corpo? Para que isso mesmo? Quando nós temos os impulsos nervosos. Então, neste exato momento, você está lendo, você está prestando atenção, você está falando comigo. Quando você sente dor, quando você sente fome, são impulsos nervosos. Então, esses íons de potássio, eles vão estar todo momento levando essas informações para o seu cérebro, que é a máquina central do nosso corpo, e passando essas informações. Sempre eles. Ou durante as contrações musculares. Quando a gente sente uma dor na perna, menino, come banana, que banana faz bem para os músculos, porque as bananas, elas são ricas em potássio. E o potássio, elas precisam estar em grande quantidade no interior da célula para poder equilibrar os nossos movimentos. E na respiração celular, quando respira também, para manter o equilíbrio, para a gente não perder água no nosso corpo. Então, as principais características do transporte ativo é o que? Tem proteínas que auxiliam no transporte dessa energia, gasta energia, que no caso são as ATPs, e sempre vai de um ambiente que está menos concentrado para um que está mais concentrado, certo? Beleza, então essa foi nossa aula. Eu vou passar algumas atividades para vocês, e é isso. Cheiro, até mais.